Oi, Aldo. Aldo Dinucci, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Deodato. Tudo bom? Boa tarde. Quer dizer que você está em Aracaju, quer dizer que você mora onde as pessoas pagam para passar férias, é isso? É verdade, é verdade. Aí deve ser Terra do Sol. Terra do Sol, né? É, é, eu já passei aí rapidamente uma vez, eu fiz uma escala, tive um dia, eu peguei um táxi do aeroporto, fui aí, dei umas voltas, o suficiente para ficar com vontade de retornar, mas não voltei mais não. Ah, o Rio São Francisco passa aí perto? Passa aí, aliás, amanhã, se tudo correr bem, estamos indo para lá. Que tem uma cidade ali do outro lado do rio, chamada Penedo, cidade linda. É a antiga fortaleza de Maurício de Nassau. E toda preservada. Tem um centro histórico lindo de construções do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Muita coisa preservada, um lugar lindo mesmo de passear. E é pertinho de Aracaju? 140 quilômetros, Depois pertinho. tem Piranhas também, um pouco mais para frente, Piranhas é para cima. para cima, né? Peneda quase na foz do São Francisco. Uhum. Tem também aí, se não me engano, tem por aí um canyon. Isso, é lá perto de Piranhas, lá perto Uhum. de Xingó, né? Eu nunca fui, rapaz, nunca fui para esse lugar. Estou aqui há 18 anos, ainda não, não fui para Xingó. Tem que. Se não me engano, foi em Piranhas que o Lampião conheceu a Maria Bonita. E foram mortos por ali também, por ali por Uhum. perto. Eles foram sofrendo uma emboscada, né? E aí foram todos mortos ali. O grupo do Lampião. Pelos macacos. Eles chamavam os É, soldados de macacos. exatamente. Olha, a Maria Bonita, quando ela conheceu o Lampião, ela era casada com um sapateiro, largou o sapateiro e foi embora com o Lampião. Ah, é? Entrou para a história, né? Assim, largando o marido e saindo com o bando do Lampião, ela entrou para a história de alguma forma. Ô, Aldo, me fala uma coisa: a sua graduação é em filosofia pura? Em filosofia. Me graduei na UERJ, com a. Tive a orientação lá da professora Maria Helena Lisboa. Eu estudei muito Jung na graduação, engraçado. Na graduação eu não sabia o que eu queria fazer na filosofia, né? Aí me dediquei a estudar psicologia junguiana. Li a obra toda, praticamente, do Jung. Li o Castão Bachelard também. Li muita coisa, assim. Mas eu gostava de Jung. Uhum. Aí, ao longo do tempo, você foi abandonando o Jung e foi para outros lados. Não, eu comecei a estudar filosofia antiga na PUC, né? Aí lá fiz o mestrado e doutorado. 6 anos com a orientação da doutora Maura Iglesias. Aí Então, comecei a estudar desculpe, pode falar. Aí comecei a estudar Gorgias, Sócrates, é, Aristóteles, essas coisas. Esses filósofos, não coisas. Né? Me fala uma coisa. Você concorda que o Sócrates que nós conhecemos é o Sócrates é, sob as lentes do Platão? Sobre a caneta do Platão? Isso, não, eu pessoalmente eu gosto muito mais do Sócrates de Xenofonte, que é um autor que as pessoas não leem muito. Olha Eu só que acho bem legal. Xenofonte, que era um amigo de Sócrates, e muito amigo de Antístenes, que era aluno de Sócrates. Né? Então, Xenofonte, Ele aparece nos diálogos do Platão? eu acho que só aparece uma vez. Não aparece muito, não, porque Platão é inimigo dele. Uhum. Platão tinha uma rixa com Xenofonte e os dois disputavam para dizer quem realmente disse como era o Sócrates. Sabe? Olha só. E, na minha opinião, o Sócrates de Platão é um Sócrates engessado, enquanto o Sócrates de Xenofonte é um Sócrates natural. Né? O Sócrates, para mim, o Xenofonte nos apresenta com mais veracidade quem era o Sócrates mesmo. Sabe? Porque aí aparece Sócrates discutindo temas de filosofia moral entre os amigos, sabe? E as Memoráveis de Xenofonte é uma obra linda, né? E você chora algumas páginas lendo, porque é muito bonito mesmo. Então, para mim, Xenofonte, no que se refere a Sócrates, nos traz um retrato muito mais veraz do que Platão. O, Eu me sinto o, mais tocado, de toda forma, pelo Sócrates de Xenofonte. olha que Sem mencionar o interessante. Banquete de Xenofonte. Essas obras todas disponíveis lá pela Biblioteca Clássica de Itália, lá de Coimbra, né? Com traduções excelentes, que qualquer um pode baixar em PDF. Eu tenho a edição física aqui também. Cadê? Aqui.
Essa aqui eu sempre trago aqui, essa edição bonita da Clássica Digital, na tradução da Ana Elias Pinheiro. É uma coisa linda, uma coisa linda. E isso aqui eu li na graduação, e isso que me levou a estudar, isso que me levou a me interessar pela filosofia antiga. Exatamente essa obra aqui de Xenofonte, das Memoráveis. Você leu no final, ali, no final da graduação, então? Isso, eu me lembro que eu peguei um exemplar na biblioteca, tinha até uma cópia Xerox, eu tinha até há poucos anos, eu tinha ela. Eu mesmo fiz uma espécie de livro, sabe? Eu amarrei as páginas, coloquei um plástico em volta. Ok. Então, você não gosta muito do Sócrates, que ficou na história pelas lentes do Platão, pela pena do Platão? Não, eu gosto, eu acho legal. Apologia, o Gorgias, né? Vários diálogos excelentes, mas eu prefiro o Xenofonte. Por que você prefere o Sócrates do Xenofonte? Porque quando eu li o Xenofonte, eu senti uma proximidade assim, afetiva imediata, sabe? Uma coisa que eu não sentia em Platão. Desde a antiguidade, Xenofonte é reconhecido como sendo capaz de falar, mostrar as coisas de uma forma muito viva, muito real, sabe? Ele era a musa ática, né? Então ele tinha essa capacidade de expressar as coisas tais como elas estão acontecendo. Era um verdadeiro cronista, podemos dizer assim, né? Mais tarde o Xenofonte de Epiteto, né, que é o Lúcio Flávio Arriano, vai tentar fazer o mesmo e vai conseguir. Aliás, o Lúcio Flávio Arriano, né, que transcreveu as aulas de Epiteto, escreveu o manual de Epiteto, o sobrenome dele era Xenofonte também. Flávio Arriano Xenofonte de Nicomédia. Me fala uma coisa, o Nietzsche falava que o Sócrates, eu acho que era que o Sócrates que o Nietzsche comentava era o da apologia escrita pelo Platão. E eu te explico por que eu acho isso, você, por favor, me corrija se eu estiver equivocado. Ele falava que o Sócrates ele era quase que suicida. E na apologia, em alguns momentos, ele opta pela morte. Durante o julgamento dele, me pareceu que ele tinha muito mais condição de se defender para não ser condenado à morte. Isso, assim, uma leitura minha. E quando ele estava para tomar cicuta, na véspera, o amigo dele ofereceu para comprar o carcereiro, falou que tinha dinheiro, que estava tudo certo. O Sócrates não aceitou, porque falou que se ele fizesse isso, ele ia jogar por terra todo o discurso de ética da vida dele. Aí o Nietzsche falou que ele fez a opção pela morte, talvez pela idade dele, e o Nietzsche dizia que fez a opção pela vida. Mas tudo bem. Você enxerga o Sócrates de uma outra forma, pelas lentes do Xenofonte? Não, com certeza. Não. O Sócrates de Xenofonte, em primeiro lugar, é um cara que valoriza, antes de tudo, a amizade, né? A filosofia de Sócrates de Xenofonte visa a aquisição dos verdadeiros bens. Os verdadeiros bens para Xenofonte são os amigos. Então, qual a ideia? E ele atribui essa filosofia a Sócrates, né? E qual a ideia de Xenofonte? E qual a ideia de Sócrates de Xenofonte? É que, na medida em que você é uma pessoa pouco lapidada, uma pessoa pouco desenvolvida intelectualmente, artisticamente, moralmente, você vai tender a ter como amigos e amigas pessoas iguais a você, certo? E então, para você merecer como amigos e amigas as melhores pessoas, então é preciso que você também se torne melhor. E aí tem todo um verdadeiro programa, né, de autoaperfeiçoamento, né, que o Xenofonte vai apresentando para você se tornar capaz de compartilhar as coisas, capaz de viver a vida simples, sabe? Por exemplo, tem uma passagem lá que ele está com os amigos vendo uma procissão, aí ele está tomando vinho, aí tinha duas gamelas de comida, uma com carne e outra com pão. E aí um dos amigos dele estava só comendo a carne. Aí ele chama a atenção: rapaz, você não está vendo aqui, se você comer só a carne, daqui a pouco vai ter
um de nós que não vai ter carne para comer só pão, né? Então, se liga, né? Estou parafraseando, né? Mas se liga, você tem que não só comer para o seu estômago, mas tem que comer tendo em vista o aspecto comunitário no qual você está inserido. Isso foi o Sócrates ou o Xenofonte? Isso é o Sócrates e Xenofonte. Uhum. Você falou, na primeira parte aí, que a gente estava proseando, você falou que chegou a se emocionar quando você começou a ler o Xenofonte? É verdade, não tem passagens realmente lindas, né? Essa é a diferença. O Sócrates platônico é um Sócrates intelectual, né? Fica estritamente no limite da discussão das ideias e tudo mais. Mas o Xenofonte vai um pouco adiante, vai um pouco além. Mostra uma faceta humana de Sócrates, né? Ok, legal. E qual foi o motivo da treta, da briga entre o Platão e o Xenofonte? Por que eles não se entendiam bem? Vaidade, né? Imagino, né? Porque eram grandes intelectuais. O Xenofonte era muito próximo de Antístenes, que era um outro desafeto de Platão. Uhum. Então, com certeza, um estava tentando competir com o outro para saber quem era o mais fiel tradutor de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, né? Nada que nos tenha chegado. Por algumas fontes, inclusive, dizem que Sócrates escreveu muito, mas parece que ele teria escrito só para si mesmo. Opa, peraí, que para mim, e olha que eu estou entrevistando 2, 3, 4 pessoas por dia, desde a filosofia antiga até a contemporânea. Talvez por desconhecimento meu, é o primeiro pesquisador que fala isso, que ele talvez tenha escrito, porque na minha cabeça ele nunca escreveu nada. O próprio Platão diz isso, né? Que ele está esperando a morte e ele está escrevendo um poema. Olha, é verdade. Espera pela morte. Então, e havia essa tradição na antiguidade de que Sócrates teria escrito muito, mas não para publicar, teria escrito para si mesmo. Uhum. É uma tradição que depois que vai se desenvolver muito, vai chegar Marco Aurélio, por exemplo, os escritos de Marco Aurélio são escritos para si mesmo. O título é Para si mesmo. Uhum. Certo? Quer dizer, era um diário no qual ele fazia anotações. Dizem, né? Que esse lado aí foi interessante. Agora eu vou começar a pesquisar um pouco sobre esses escritos para si mesmo. Mas, assim, até então eu ouvia falar que Pitágoras, Platão, não, desculpe, Pitágoras, Sócrates e Cristo, nenhum dos três teria deixado nada, nenhum relato escrito. E a visão que todos nós tínhamos dos três eram leituras dos discípulos, né? Mas interessante essa perspectiva de que ele talvez tenha... Mas se ele escreveu para ele mesmo, se perdeu também? Isso, Quer dizer, ele não escreveu para publicar, né, de toda forma. Isso aí é correto, né? Ele poderia ter escrito para si mesmo, né? Há tradições que afirmam isso desde a antiguidade, né? Mas não chegou a nada. Certo. E o Platão fala sobre isso, sobre escrevendo um poema e tal, né? Uhum. Entendi. Dizem que a preocupação dos três que eu citei era mais para a sociedade, a comunidade, do seu ponto de vista de ética nas relações. Por isso que eles não se preocupavam em escrever. Dizem, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você fez a graduação, então, em Filosofia Pura, na UERJ, né? Na UERJ? Na UERJ. Aí, o teu mestrado e o doutorado também. O teu mestrado, qual foi o objeto da tua pesquisa? Eu investiguei a defesa de Aristóteles do princípio de não contradição no livro Gama 4, no livro Gama da Metafísica. Uhum. E o doutorado? Contra Gorgias. Tá. E no doutorado, eu pesquisei a discussão sobre a questão moral entre Gorgias e Sócrates. Ok, legal. Mas hoje eu quero conversar com você especificamente. O foco do nosso bate-papo, depois da vinheta, vai ser um dos pós-docs que você fez na Inglaterra. Qual foi, assim, eu vou pedir só para você falar qual foi o pós-doc, não vamos entrar nele antes da vinheta, aí depois da vinheta nós vamos conversar especificamente. Qual foi esse pós-doc que você fez lá na Inglaterra? Foi um convênio da UNB, né? Que o Gabriel Cornelli estava encabeçando, e aí a gente fez um convênio com a Universidade de Canterbury. Aí eu passei uns meses lá fazendo pós-doc. Quanto tempo você ficou lá? Em 3 meses, com a professora Carla Pullman. Aí você foi pesquisar o epiteto, é isso? Isso, minha pesquisa relacionada ao epiteto, que acabou resultando nesse artigo, né, em inglês,
que você leu, né? Sim, Você já a tradução dele em português, né? Que a gente depois traduziu. Isso. Então tá bom. Depois da vinheta, vamos conversar sobre esse artigo e um pouquinho do teu pós-doc. Já já a gente volta, tá bom? Ok, como eu falei antes da vinheta, estou aqui proseando com o Aldo Dinucci. Eu esqueci de te perguntar, Dinucci, o que significa o teu sobrenome? Geralmente tem uma etimologia, um significado. O que é Dinucci? Eu pesquisei e parece que Nucci é diminutivo de nós em italiano, né? Então, eram os Dinucci, eram os caras das nozes, né? Os das nozezinhas. Então, provavelmente eram estivadores que carregavam nas costas sacos de nozes. Do norte da Itália? Isso, lá em Lucca, ali. Ok, legal. Perto qual é o nome da cidade? Não é Lucca mesmo, é Corsânia. Deve ser relativamente próximo de Veneza, então? Exatamente. Ok. Ok, vamos lá para o teu pós-doc, para o artigo. Você escreveu, o artigo que eu li é Fantasia, Fenômeno e Dogma em Epiteto. Antes da primeira pergunta, eu gostaria que você contextualizasse no tempo e no espaço o Epiteto. Bom, Epiteto viveu entre 55 e 135 da nossa era. Ele era um liberto de Epafrodito, que era o guarda-costas de Nero. E ele teve a sorte de ser aluno do maior professor do milênio ali, do romano, de filosofia histórica, que era o Caio Musônio Rufo, que era um filósofo romano de origem etrusca. Então, ele foi aluno desse Caio Musônio Rufo. E, mais tarde, ele foi exilado por Domiciano. E ele abriu uma escola em Nicópolis, lá nas fronteiras do Império. E nessa escola ele teve como aluno Lúcio Flávio Arriano Xenofonte, que eu me referi antes, né? Que transcreveu as aulas dele nas diatribes e compôs um manual de Epiteto. Um filósofo dessa era, né? Dessa era. Atravessou aquele período ali até chegar a Adriano, certo? Ok. Segundo consta, ele foi inclusive amigo de Adriano. Legal. Imperador. Tá certo. Me fala uma coisa, no teu artigo, é o próprio nome dele, né? Fantasia, Fenômeno e Dogma em Epiteto. Você trabalha o conceito e a relação entre os três termos. Fala um pouquinho sobre isso. Ali a gente parte de um conceito histórico de fantasia. Como é esse conceito? Para os estoicos, a gente não tem acesso direto às coisas. A gente já tem acesso a em termos contemporâneos, vou chamar de uma representação das coisas. Por quê? Porque o que a gente percebe já em termos modernos, vou falar primeiro, né? Já é uma síntese nos nossos órgãos sensoriais, alguma coisa ocorre no cérebro e você tem acesso a essa imagem, né? Então, os estoicos compreendiam também algo assim, que a gente não tem acesso à coisa real, mas a gente já tem acesso aos dados dos sentidos que chegam à razão, certo? E esses dados dos sentidos que chegam à razão são interpretados pela razão, que dá sentido a esses dados. Então, a gente não tem acesso à realidade bruta, nem aos dados brutos, a gente já tem acesso aos dados processados pela razão, devidamente catalogados e interpretados. Por exemplo, se eu olho para a janela e vejo uma árvore, eu não preciso parar e pensar, é uma árvore. Não, o meu pensamento já trabalha automaticamente. Eu aprendi em algum momento o conceito de árvore, aprendi também a reconhecer uma árvore. Então, toda vez que eu olhar para uma árvore, automaticamente meu pensamento vai taxar aquilo de árvore. Certo? E, ao mesmo tempo, por isso que é a fantasia e a opinião. Porque essas duas coisas estão sempre juntas. A opinião é aquilo que você pensa que a coisa é. Entendeu? Então, Aldo, aí ele dialoga com os dois mundos do Platão, então? Sim, o Platão está sempre, de alguma forma, suposto nessas discussões, né? Toda aquela discussão do Platão com os sofistas, tudo isso é suposto nessas discussões. E todos eles têm ampla consciência de que não existe acesso à realidade. Isso é um ponto pacífico na antiguidade. Não existe acesso
a realidade tal como ela é, mas esse acesso é mediado pelos sentidos e pela razão. Ok. E o conceito de fenômeno e a relação dele com a fantasia, como é que é exatamente isso? Em epiteto, o fenômeno, né, ele vai significar uma coisa específica. Vai vir de faino, né, que significa o que aparece, o que vem à luz. Então, no contexto de epiteto, significa aquela primeira coisa que te vem à mente quando você vê alguma coisa. O fenômeno. Isso é o fenômeno. Isso que é aquilo que te vem à mente. Tá. Certo? Imagine que, por exemplo, você tem medo de cachorro. Certo? Aí aparece um cachorro. Qual a primeira coisa que te aparece? Medo. Certo? A opinião, olha, um bicho perigoso, socorro. Certo? Essa é a primeira coisa que te aparece. Certo? Porque esse é o teu parecer sobre a coisa. Né? Aparece, é o parecer. Até em português a gente usa, né? Qual é o teu parecer? O que é um parecer? É a sua opinião sobre a coisa. E quais são as visões do epiteto em relação a uma fantasia? Isso, então, o ponto importante do estoicismo, e especificamente epiteto, é você ser capaz de dar assentimento corretamente às fantasias, às representações. Quer dizer, em última análise, você ser capaz de dar assentimento correto às opiniões. Uhum. Não dá... Porque quando você dá assentimento a uma opinião falsa, você falsifica a sua realidade. Você não tem mais acesso nenhum à realidade, nem mediado. Sabe? Porque a sua opinião acaba falseando o real. É como se você colocasse as mãos nos teus olhos e não pudesse mais ver. Por exemplo, sobre esse negócio da cloroquina, né? Certo? O sujeito que está convencido que a cloroquina é boa, esse sujeito, ele está cego. Ele não consegue mais ver a realidade. Ele deu assentimento a uma opinião equivocada e, consequentemente, ele vai agir de uma forma errada, né? Igualmente equivocada. Ok. Está entendendo? Então, é isso. O epiteto percebe o caráter crucial do ato de dar assentimento a uma opinião. Assentimento é isso. Dou assentimento, eu concordo, eu acho que isso é verdade. Então, isso é dar assentimento. Então, esse é o conceito de fantasia para ele. Não, o conceito de fantasia, você dá assentimento a uma fantasia. Ah, tá. E dar assentimento a uma fantasia significa dar assentimento à opinião que vem junto com ela. A opinião que você mesmo coloca junto com ela. Interessante o epiteto tratar disso no século I, hein? No século II, né? Na verdade, eu acho. Século I e II. Então, por exemplo, ouro. Você acha que o ouro tem algum valor na natureza, sem humano? Ele tem valor em si mesmo? Tem nenhum valor. Tem nenhum. Quem dá o valor para um ser humano? O ser humano. Se suprimirem os seres humanos, o ouro vai ter valor? Não. E mesmo o ouro tem valor relativo. Na Europa, sempre foi visto como uma riqueza, né? Já ali na América Central, no tempo dos habitantes originais, era visto como um material para ser usado em cerimônias religiosas. Os maias. Pessoas poderosas. Não era dinheiro. Pelos maias, é verdade. Então, o valor dessas coisas é relativo. Quem dá o valor para as coisas somos nós. Essa é a grande descoberta dos estoicos e é algo que Epiteto enfatiza muito. As coisas não têm valor por si mesmas. Nós damos o valor para as coisas. E quando damos o valor equivocadamente, certo? Aí a gente sofre com isso. Certo? Entendi. Legal. E a questão do dogma e da hipolepsia? Como é que o Epiteto tratava assim, o conceito das duas e as relações que daí ele derivava? Dogma e hipólepsis, né? Para ele significa dogma, a gente pode traduzir por opinião. Qual que é a pronúncia correta? Hipólepsia? Ok. Hipólipse. E hipótese é suposição. Então, significam basicamente a mesma coisa. Então, como é assim, né? Que eu acabei de dizer. As coisas não têm valor por si, mas a gente pode dar um valor equivocado às coisas. É justamente aí que está a teoria ontológica do Epiteto, quando o Epiteto diz, né? As coisas externas não têm valor. As coisas internas têm valor. Por quê? Porque as coisas externas, elas podem ser bem ou mal usadas. Se forem bem usadas, se tornam úteis. Se forem mal usadas, se tornam
inúteis. E o Epiteto está seguindo um argumento que o Sócrates de Platão apresenta no Eutidemo, que o argumento é o seguinte: o Sócrates chega assim entre os jovens e diz assim: me digam aí coisas que vocês consideram bens. Aí os jovens falam assim: riqueza, beleza, poder, saúde. Aí o Sócrates pergunta assim: mas vem cá, a riqueza é sempre o bem? Ou às vezes a riqueza é a oportunidade para você se perder? Você fazer mais escolhas, você arranjar falsos amigos e você se desgraçar. Aí os garotos pensam assim: pode ser oportunidade para isso também. Aí o Sócrates diz: então a riqueza não é nem por si mesma, não é nem boa ou nem má. Certo? Ela vai ser boa ou má conforme o uso. Aí vamos ao poder. E o poder? Ele é bom por si mesmo? Ou no Brasil a gente não precisa nem pensar muito, né? O poder é bom por si mesmo ou para muitas oportunidades para se perder, né? Para se desgraçar. Aí os jovens pensam: muita gente chega ao poder e aí é a pior coisa para eles, né? E aí o Sócrates diz: isso significa que o poder não é bom nem mal por si mesmo, mas ele pode ser bem ou mal usado. Isso vale também para a beleza e para a saúde, certo? E aí o Sócrates pergunta: então qual é a coisa que permite que a gente use bem cada uma dessas outras coisas? Aí os jovens não sabem responder e o Sócrates vai dizer: é a sabedoria, a Sofia. Porque quando você tem um conhecimento, você usa bem o dinheiro, usa bem o poder, usa bem a saúde, usa bem a beleza e por aí vai. Certo? Então, esse é o ponto que o Epiteto está dizendo. Quando ele diz que as coisas externas não têm valor, ele está dizendo que elas não têm valor porque elas, por si mesmas, não vão te fazer feliz, não vão te fazer próspero, não vão te fazer nada. Você precisa saber usá-las bem. Elas são meios materiais para a escolha. Elas não são fins em si mesmas. Está entendendo? Essa é a grande ilusão de muita gente hoje em dia. Sempre foi, né? Achar que a riqueza é um fim em si mesmo. Não é. Porque se você achar que a riqueza é um fim em si mesmo, então você vai se corromper, você vai roubar e por aí vai. Então, as coisas externas para Epiteto são meios para você exercer a virtude, né? E a virtude para Epiteto, para os estoicos, é conhecimento. Ok. Ô Dinúcio, e para você, como cidadão, como humanista que me parece, no teu desenvolvimento pessoal, enquanto sujeito ético, que claramente preza a ética nas relações, o que significou para você o conhecimento do estoicismo? Eu gostaria que você definisse estoicismo sob a perspectiva da sabedoria, da filosofia, e fazendo um contraponto com o estoicismo, como ele é conceituado pelo grande público. Tem uma diferença entre estoicismo sob a perspectiva de Epiteto e a palavra estoicismo que é usada largamente hoje? Não, com certeza, porque hoje houve uma retomada do estoicismo no sentido justamente de ser usado como uma técnica para você obter as coisas exteriores, como se as coisas exteriores fossem bem em si mesmas. Uhum. Riqueza, popularidade, fama, poder, que é justamente o contrário que os estoicos dizem. Então, esse tipo de estoicismo é estoicismo só no nome, né? Está muito ligado, Deodato, à teologia da prosperidade. Sim. Certo? E também não tem nada a ver com Cristo, né? Porque Cristo falou por alguma vez que é preciso que você enriqueça, ou que a riqueza é sinal da graça divina. Cristo disse isso em alguma parte. Pelo contrário, disse para o cara rico largar tudo e ir embora, né? Ir atrás dele, certo? Doar tudo que ele tem aos pobres e ir com ele. Não foi isso que ele disse? Então, tanto essa teologia da prosperidade quanto esse estoicismo da prosperidade não tem nada a ver com o estoicismo real. Né? Como a teologia não tem nada a ver com o cristianismo real. E o que é o estoicismo, então? O estoicismo é uma filosofia panteísta, porque acha que Deus está em todas as coisas e que nós somos parte desse Deus, parte desse universo. Não uma parte qualquer, mas uma parte importante. Uma parte que tem responsabilidade sobre os demais seres sobre a face da Terra. O Epiteto fala claramente isso. Nós temos o papel de líderes. Né? Ele falou isso no século I, para o século II, Deodato. E hoje a gente vê isso, né? Que o ser humano, de acordo com a sua vontade, ele arrasa a face da Terra. Né? Certo? Então a gente tem uma verdadeira responsabilidade quanto aos demais seres que vivem sobre a Terra. Certo? Então, o estoicismo é um panteísmo, uma filosofia panteísta que enxerga no homem uma responsabilidade, porque vê no homem uma parte importante da natureza, uma parte de Deus, literalmente, né? Que, como o Epiteto vai dizer,
o que nos faz pensar é literalmente um fragmento de Deus na nossa alma. Você chegou a dar uma pesquisada no Spinoza, já vários séculos depois, né? Você chegou, porque me parecia que ele era panteísta, né? Isso, até algumas pessoas falam dessa proximidade dos estoicos com Spinoza, aí outros dizem que não nos estoicos, vão dizer que sim. Então, mas com certeza falam sobre essa relação, possível relação, né? Ok, legal. Dinucci, mostra o livro aí que a gente estava conversando. Eu quero deixar como indicação para quem quiser comprar. Eu vou colocar o livro. É baixar, né? Quem quiser baixar gratuitamente. Pode baixar, pode comprar, pode tudo. Tá. Esse aqui é o Manual de Epiteto, né? Ok. Uma tradução minha do Alfredo Julien. Esse aqui está na Amazon. E eles lançou agora, esses dias, esse aqui, ó, que é o Coragem sob Fogo, que é um relato de um piloto de caça americano que ficou preso 7 anos e meio no Vietnã e literalmente resistiu, organizou uma resistência pacífica na prisão com seus soldados, né, durante 7 anos e meio. Mostra de novo a capa desse aí. Coragem sob Fogo, testando as doutrinas de Epiteto em um laboratório comportamental humano. Isso aqui saiu esses dias. Esse livro aí foi traduzido, escrito, como é que foi por você? Qual é a ideia desse livro? Já tínhamos, eu e o Joelson Nascimento, que é um aluno meu, e agora meu colega, meu amigo, a gente traduziu isso em 2008, e era uma edição bem precária, assim, de universidade, né? Aí, recentemente, a gente pensou, vamos revisar aquela tradução, vamos colocar artigos, certo? E vamos juntar com o Manual de Epiteto, tanto que aqui tem o Manual de Epiteto também atrás, porque o Stockdale se inspirou no Manual de Epiteto, eu coloquei o Manual de Epiteto. Você vai me mandar os links aí para eu colocar na descrição? Sim. E a ideia disso aqui, a gente está vendendo, né? Porque vocês todos sabem que o mar não está para peixe, para os filósofos, né? Dinucci, então a gente está querendo financiar as próximas edições a partir da venda desses, entendeu? Qual que é a editora desse aí? Então, essa editora nós mesmos fizemos aqui em Sergipe, está saindo por nós mesmos. Pelo Instituto VivaVox, né, que é o nosso grupo de pesquisa filosofia. Fala um pouquinho sobre esse instituto. Eu fiquei de te perguntar e esqueci. Fala devagarzinho que eu quero conversar bastante com o pessoal do instituto. O que é o Instituto VivaVox? VivaVox. O VivaVox foi um grupo geralmente um grupo de estudo, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, que eu fundei em 2006, já faz 15 anos, né? E nós recebemos alguns financiamentos, CNPq e também da Inglaterra, e formamos uma melhor biblioteca do Brasil em estoicismo. Então, o que é de melhor no mundo nós temos em estoicismo, nós temos aqui. Peraí, que interessante. Vocês têm tanto fisicamente quanto uma biblioteca virtual? Exatamente. E é uma das melhores do mundo? No mundo não, mas do Brasil, né? Tá. O mundo é grande. Me fala uma coisa, e como é que o pessoal faz para acessar, para entrar em contato, quem estiver interessado? Sim, é só entrar em contato com a gente. Tem o meu blog lá, o blog do Estoicismo Artesanal. O Estoicismo Artesanal é o nosso link de comunicação com o resto do mundo, por assim dizer, né? Através do estoicismo artesanal, a gente veicula todas as nossas atividades e tudo mais. Tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram, e tem o meu blog também do estoicismo artesanal, no Blogspot. É só colocar lá estoicismo artesanal, já vai aparecendo no Google. Manda os links para mim, para eu colocar na descrição, para facilitar a vida do pessoal também. Perfeito, tá bom? Perfeito. Ok. E agora a gente tem cerca de 12 alunos fazendo pós-graduação comigo, né? Em filosofia antiga, em estoicismo. Tanto aqui, eu também oriento na UNB e na UFBA. Então, temos alunos aí por toda parte. Você transitou pela UNB? Não, eu faço parte do mestrado em metafísica lá. Quem são os seus parceiros lá? Eu entrevistei o pessoal
do Departamento de Filosofia da Religião, né? Ah, eu não sei. Então, o Gabriel Cornélio, você chegou a entrevistar ele? Não. Ele não. Entrevistei 3. Depois eu mando o link para você. Do Departamento de Filosofia da Religião. Eles até brincaram comigo que eles são criticados porque o pessoal da teologia fala que eles são filósofos demais. E o pessoal da filosofia fala que eles são teólogos demais. Dinucci, mas que legal, rapaz. Que bom conversar com você. Abrir essas portas para quem quiser se aprofundar no estoicismo. Muito bom. Quero te agradecer muito por separar esse tempo para a gente bater papo aqui e te fazer um convite. Vou fazer aqui, ó, e vou deixar, não vou editar, não. E fique à vontade para aceitar ou não. A cada 2 meses aí a gente conversar um pouquinho, uns 10, 15 minutos, sobre alguns artigos que você produziu ao longo do tempo. Tá beleza, tá beleza. Maravilha. Tá combinado? Então tá bom. Um abração, muito obrigado. Bom final de semana, viu? Tá certo.